Olá, sejam bem-vindos ao TraumaCast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Hoje teremos o segundo episódio da temporada Caminhos para a Publicação e o tema é Carta ao Editor-Chefe e Resposta aos Revisores. É uma oportunidade de aceitação ou um passaporte para a rejeição? Eu sou Caio Zamboni, estou aqui com os meus amigos, quase irmãos Robson Esteves e o Pedro Labronite. Nós somos ortopedistas, pesquisadores, entusiastas e membros da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Iremos conversar aqui com o Dr. Maurício Kifuri, também nosso amigo brasileiro, com as suas raízes aqui na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, membro da O e hoje trabalha na Universidade do Missouri, nos Estados Unidos. Assim como o Dr. Eduardo Novaes, também especialista em trauma, preservação do quadril, brasileiro, trabalha hoje em Harvard e no Boston Children's Hospital. Então, o tema do nosso bate-papo de hoje, como eu disse, é carta ao editor e a resposta aos revisores. O assunto ele é picante, por vezes amargo, mas, acima de tudo, muito, muito, muito importante. Para nós, traumatologistas, podemos dizer que é o ponto de entrada da haste intramedular, né? O portal do céu ou do inferno. Concordam com isso? Doutor Maurício, o que o senhor acha? Boa noite, Caio. Boa noite a todos os amigos aqui do painel e as pessoas que estão escutando a gente. Obrigado pelo convite da Sociedade Brasileira do Trauma. Eu concordo com a sua afirmação de que realmente esse momento do contato com o editor e o contato com os revisores ele é um momento importante demais, porque ele define, inclusive, o prognóstico do que está acontecendo e das ações que vão acontecer a seguir, né? Pode ser tanto um momento de extremo prazer como um momento de muita frustração. E, obviamente, pelo menos eu aprendi isso ao longo dos anos, sempre tem sido um momento de muita educação. Porque, no fim das contas, todas essas respostas e interações com esses colegas sempre nos traz um momento de reflexão que permite que a gente possa entender o que saiu bem, o que pode ser feito diferente e quais são as chances que a gente tem de fazer aquilo ser algo realmente proveitoso para a comunidade ortopédica, né? Eduardo, concorda com o Maurício? Sem dúvida. Primeiro, eu queria agradecer a vocês o convite da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. E eu acho que a composição de um artigo científico, né, quando eu ainda estava no Brasil, a gente chamava de trabalho científico, né? Não sei se ainda tem essa conotação, mas é trabalho científico porque dá trabalho, né? Então, a gente acha que, às vezes, a parte toda de design do trabalho, de execução, identificação dos pacientes ou dos subjects que a gente vai estudar e a definição do que você quer estudar, e aí você faz análise dos seus dados e você fala, bom, acabou. Não acabou. Aí você tem mais uma segunda batalha, que às vezes tentar convencer o jornal de que o seu artigo tem um valor científico e, muitas vezes, como foi citado pelo Maurício, às vezes a gente comete alguns erros e nós somos beneficiados por essa oportunidade de melhorar o artigo por alguns revisores. Então, eu acho que é sempre, no começo a gente fica um pouco receoso em mandar um artigo, ser rejeitado, mas eu acho que é um processo absolutamente normal e em que a gente, muitas vezes, melhora o artigo. Algumas vezes o artigo ele é rejeitado por uma revista, mas uma revista faz umas sugestões e aí o artigo se torna melhor para você tentar uma publicação numa outra revista. Então, eu acho que essa comunicação com os editores, com os revisores, é uma parte essencial, primordial do processo de publicação científica. Bom, bacana. Posso pegar um gancho aí? Queria só cumprimentar vocês e falar que é um prazer enorme estar aqui com Caio, Pedro, Eduardo, Maurício. E eu vou fazer uma pergunta do ponto de vista prático para vocês, de direto ao assunto da carta ao editor-chefe. E eu queria perguntar para vocês, eu vou começar com o Eduardo, meu conterrâneo aqui. Eduardo, nessa carta ao editor-chefe, um aspecto prático para quem está
querendo submeter um artigo, você e o Maurício, que publicam em revistas de altíssimo fator de impacto. Do ponto de vista prático, eu devo me identificar nessa carta ou não? Tá? E qual o tamanho dessa carta? O que tem que ter nessa carta e não pode faltar para o editor-chefe? Tá. Primeiro, você tem que saber qual o jornal que você está submetendo. Porque tem alguns jornais que pedem uma descrição na carta ao editor do que foi feito por cada autor. Tem alguns jornais que fazem essa exigência. Mas, em termos gerais, a carta que a gente faz é sempre com identificação. Eu sempre me identifico, assino a carta, né, o investigador principal, né, ou senior author, assina a carta, e é fundamental nessa carta que você apresente o seu trabalho de maneira muito simples, direta e o mais eficaz possível, de dizer, olha, eu acredito que na literatura existe um gap e uma oportunidade de resposta dessa pergunta. O nosso trabalho apresenta dados que ajudam o leitor do jornal a entender e responder essa pergunta. E eu sempre coloco na carta por que eu acho que esse artigo específico feito dentro do jornal específico. Né? Por exemplo, excelente. Se você escrever um artigo sobre arte bloqueada do húmero em pacientes entre 45 e 70 anos, esse artigo não tem o mínimo interesse em ser publicado no jornal de trauma pediátrico. Né? Então, é muito importante você entender qual é o seu produto para você fazer tipo um pitching, né? Para poder vender o seu produto para o editor. Então, é assim como eu vejo a carta. Você está aqui o que eu fiz. E espero que a gente possa ter a oportunidade de passar por o processo de peer review do jornal. Excelente. Maurício, também, Maurício? Eu concordo com tudo que foi falado. Uma coisa que eu costumo escrever sempre, eu procuro dar uma olhada no conteúdo daquele jornal específico e ver quantas publicações relacionadas ao tema que eu estou me dispondo a escrever existem naquele veículo específico, e eu procuro, de alguma forma, colocar da seguinte forma: eu acredito que esse é um tema bastante explorado nesse jornal e nessa plataforma, e eu acredito que esse artigo que a gente está mandando para vocês, ele complementa o conteúdo já existente nessa plataforma, e a razão pela qual eu acredito que essa seria a minha plataforma de escolha para colocar o meu artigo é porque essa é a plataforma que tem um grande número de artigos correlacionados ao que eu faço, ou seja, ela vai estar mais dirigida ao público-alvo desse jornal, ou seja, eu procuro, de alguma forma, correlacionar o que eu fiz com o que existe dentro daquela plataforma. E se eu estou fazendo uma coisa que, por exemplo, é completamente diferente do que aquela plataforma tem, eu tenho que achar algum ponto de conexão entre o que eu tenho e o que aquela plataforma tem para poder explicar para o editor por que eu acho que aquela plataforma faz sentido para aquele artigo, por que eu acho que aquele artigo complementa a plataforma e é um adicional para a plataforma, e não alguma coisa que está completamente fora do escopo daquele determinado veículo, né? Então, como foi falado pelo Eduardo, você tem que, antes de pensar em submeter, você precisa pensar qual é o veículo que melhor se ajusta àquele conteúdo, ou melhor se identifica com aquele conteúdo específico, e, de alguma forma, procurar explicar para o editor por que você acha que aquele artigo ali fica bem. Algumas vezes, por exemplo, você tem artigos que são ligados à biomecânica, por exemplo. Não necessariamente um jornal clínico é muito interessado em temas de biomecânica, mas às vezes jornais de translação de pesquisa, jornais com foco em pesquisa translacional,
podem estar mais interessados em entender um artigo de biomecânica ou aceitar o seu artigo de biomecânica do que um jornal de enfoque puramente clínico, né? Ao mesmo tempo, você tem um conteúdo clínico à disposição, você não vai mandar, possivelmente, um estudo clínico, seja ele prospectivo ou retrospectivo, para um jornal de ciência básica, ou um jornal que tenha muito conteúdo ortopédico em ciência básica, como análise molecular e coisas desse tipo, que, obviamente, não são o tema daquele conteúdo, né? Tanto porque fui com o Eduardo, eu tinha uma pergunta para fazer, porque quando eu comecei a entrar nesse ramo de pesquisa e publicação, tem uns 2 anos atrás só que eu entrei, e aí eu era muito preocupado com essa carta. Como é que eu vou apresentar? Me apresentar e apresentar, evidentemente, o trabalho para convencê-los a operar, convencê-los a publicar. E aí eu ia atrás muito desses modelos de cartas que manda fazer. E todos falam isso. Olha o escopo da revista, olha exatamente quem você vai mandar, como é que a revista pede, para você já começar com o pé direito, né? Assim. E todas nessas cartas de apresentação, vinha uma coisa que eu ficava meio... Eu não me convencia muito bem. Todas falavam que eu tinha que falar os meus objetivos na minha carta, isso na carta para o editor. A apresentação para o editor, para se publicar o meu trabalho. Dar objetivos, falar em metodologia, falar em hipóteses, falar em conclusão. Vocês concordam com isso? Que na carta de apresentação a gente tem que ser tão engessado a ponto de ter que falar exatamente isso? Quase o teu trabalho, para o editor. Eu não escrevo assim, Pedro. Como eu expliquei, a carta é como se fosse... Você imagina você ser um editor de revista, né? Quantas cartas você vai receber, vai ler, você tem que ler o artigo. Então, o que eu acho que a carta tem que ter é uma explicação curta, simplesmente uma sentença, um parágrafo falando assim: nesse artigo nós investigamos 355 pacientes submetidos à placa bloqueada para fixação de fratura do terço proximal do húmero. E o que nós encontramos foi que cerca de 18% desses pacientes apresentaram pseudartrose. E o fator, um fator de risco independente, numa análise multivariada, foi a idade acima de 70 anos. Entendeu? 3, 4, 5 frases falam assim: o achado desse artigo é o seguinte: nessa população, nós encontramos esse problema e um fator de risco foi esse problema, e a gente acha que isso é muito válido para o ortopedista saber, entendeu? Isso aí. Basicamente, vender o teu peixe. Vender o teu peixe, o teu trabalho, o que está acontecendo. Mais rápido. Você não precisa falar metodologia, nada mais do que o que você fez. Lê o trabalho. Né? É como se eles falam assim, né, em marketing, né, de venda, é o pitch do elevador. Né? Você tem aquele tempo do elevador para vender, como você falou, o seu artigo, vender o seu peixe. Então, você escreve muito basicamente, muito rapidamente, brief, em 2 ou 3 sentenças, para explicar o que você fez. Eu não perderia muito tempo, não. Tem que ser uma carta curta, né? No máximo, uma página. Então, Maurício, o que você acha? Então, eu concordo com vocês dois nesse aspecto. Eu acho que, para mim, o que tem sido sempre a mesma coisa, o que eu tenho me esforçado em fazer sempre é explicar a relevância do que eu estou tentando mostrar. Palavra é essa. Esse é um ponto crítico, ou seja, hoje em dia na literatura existe grande quantidade, mas não necessariamente muita qualidade. Se você for realmente ler com muito cuidado, você não vai encontrar um grande número de artigos com informações que são realmente modificadoras da sua prática, ou modificadoras da sua tomada de decisão, ou coisas que realmente são de um impacto gigante, né? Além do que, existe um aspecto na literatura também, que existe uma grande quantidade de artigos que têm um significativo bias comercial, no sentido de que existem muitos trials de coisas específicas, de implantes específicos ou de drogas específicas,
E a gente precisa ter um filtro muito grande nisso. Aí é que vem a questão da qualidade do artigo, da metodologia do artigo, etc. Mas uma das coisas que acontece, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tem um alto volume de publicações. Eu tenho colegas, por exemplo, com 300 publicações, 400 publicações. Eu não me enquadro muito nesse grupo, porque a pessoa que foi o meu primeiro mentor foi o Pacola, e o Pacola sempre foi muito crítico, ele sempre perguntava para ele mesmo, qual é a relevância disso? Para que isso serve, né? O que vai mudar na vida das pessoas elas saberem que eu faço isso ou que eu fiz isso, né? Então, eu acho que você ser muito crítico desde o início da sua pesquisa para procurar não ter volume, mas ter qualidade, ou ter uma informação que possa ser de ajuda realmente para quem está lendo, né? Esse é um primeiro ponto. E aí eu acho que é até mais fácil convencer o editor quando você vem com alguma coisa que foi muito bem elaborada do ponto de vista da aplicação daquele conhecimento e do impacto daquele conhecimento, porque aquele conhecimento vai gerar alguma coisa de valor prático, né? E de valor aplicável, né? Obviamente, em pesquisa nem sempre é assim, tem algumas coisas que precisam de muitos steps até gerar uma informação dessa ordem, né? Mas na minha linha de funcionamento, eu acho que tendo alguma coisa que você tenha facilidade em explicar a relevância daquilo, facilita muito para o editor entender o que você está querendo oferecer, e, obviamente, o editor ou os revisores, né, podem olhar para aquilo e falar, não, isso não tem originalidade nenhuma, isso já foi feito 222 vezes, né? E isso não é relevante como você pensa, talvez você esteja desatualizado, alguma coisa. Lógico que eles não vão te escrever desse jeito, mas você tem que ter o cuidado também de saber se você não está achando que está fazendo uma coisa muito diferente, quando, na verdade, isso já foi muito bem explorado e explorado até de uma forma mais detalhada do que você acha que está fazendo, né? Eduardo, nessa resposta que os revisores te mandam, com uma série de críticas, desde que o trabalho não tenha sido rejeitado de primeira, do ponto de vista prático, absolutamente prático mesmo, você responde item a item de uma forma corrida ou prefere colocar isso de pontos, montar uma tabela para tentar organizar a linha de raciocínio e resposta para que seja mais fácil? A gente imagina também, se colocando no papel do revisor, que ele tem uma série de outros artigos e outras atribuições, ele tem, no meio disso tudo, ele faz parte do corpo editorial de uma revista, então ele precisa ter alguma coisa que facilite a vida dele para fazer isso daí. Então, como que você monta a sua resposta? Algumas revistas têm um template, né, que você usa. Isso ajuda muito, né? Mas, em modo geral, se não tiver um template, o que eu sempre faço é, número 1, responder todas as perguntas. Mesmo que seja assim, não concordo com a sugestão, muito obrigado, mas prefiro manter do jeito que está no artigo, mesmo que seja dessa forma. Mas responder item a item, sem deixar de responder nenhum item. A segunda coisa que eu acho importante é, se você fez uma modificação, e a modificação está registrada no texto, colocar para o editor, para o revisor, a linha, aonde que está no artigo, entendeu? Você coloca assim, modifiquei, concordo com a sugestão, referência à seção de métodos, linha 38 a 42. E para ele poder saber onde que foi, para onde que foi, né? Aonde que foi no artigo. E você, obviamente, ali naquela carta ao revisor, você coloca o que você colocou, você coloca o que você escreveu. Acho que isso responde a sua pergunta, né? Quando tem o template, realmente facilita a vida, né? Se não, de uma forma de um texto corrido, desde que você facilite a vida de quem está do outro lado, até para criar uma certa empatia, né? Eu gosto de chamar a atenção que o revisor e o corpo editorial do lado de lá parece, em determinado momento, que nós estamos num embate, mas na verdade não é, nós estamos todo mundo do mesmo lado. O que a gente precisa é caminhar junto, e se você conseguir trazer para uma empatia ao invés de um embate, fica muito, muito melhor, não é, Maurício? Sem dúvida, você está absolutamente certo. Eu tenho tido o papel tanto de receber as respostas dos revisores, como também de ser o revisor em várias outras circunstâncias, né? Eu acho que uma coisa que realmente reforça o que você está falando é o tom que você usa para escrever tanto a sua resposta como a sua revisão. Ou seja, eu nunca começo nenhum desses documentos sem agradecer quem teve o tempo de revisar aquele material para mim. Eu sempre começo assim, olha, eu realmente valorizo tudo que você colocou nos seus comentários, eu agradeço o seu tempo em fazer isso, e queria aqui
como autor, eu vou responder, como foi falado pelo Eduardo, um por um, sempre que possível, não só ser uma resposta curta e seca, olha, você falou para isso, eu acho que é assim. Eu procuro, naquela resposta ou naquela linha, dar um contexto do porquê que aquilo foi escrito daquele jeito, e não somente responder 2 mais 2 não é 4, por essa razão. Não, eu não faço dessa forma. Eu sempre dou um contexto. Olha, essa informação foi gerada baseada nesse tipo de análise. Eu concordo com você até certo ponto nesse aspecto, mas a razão pela qual foi escrita de uma outra forma foi essa. E é por isso que eu penso que deveria se manter dessa forma para estar em linha e consistente com aquilo que é a mensagem central do artigo. Muitas vezes existe uma sugestão, por exemplo, para mudar o título do artigo, né? E aí, obviamente, você fica naquela saia justa, você criou aquele título por uma razão. Então, você tem que ter o cuidado de explicar, olha, eu agradeço que você esteja fazendo essa proposta, mas a razão pela qual o título do artigo é essa, né? E a maneira como a gente gostaria de explicar isso e chamar atenção para o tema é essa. Eu entendo o seu ponto de vista, eu acho que ele é muito válido nesse aspecto, talvez a gente possa ajustar dessa forma. Então, não vai nem para um lado ou para o outro, você cria uma solução intermediária para mostrar que você está ouvindo, você está prestando atenção, mas você não quer perder a essência da sua mensagem, porque às vezes a sua mensagem, que foi uma coisa que você passou meses pensando naquilo, não é exatamente entendida por um revisor que às vezes pegou 30 minutos do tempo dele para ler o seu artigo rapidamente, junto com outros 200 que ele tem para revisar, né? Então, a pessoa, às vezes, não está no mesmo contexto, na mesma temperatura que você estava. Então, por isso que, nessa hora da revisão, você tem uma grande oportunidade, além de aprender, de dar mais uma chance para a pessoa entender o que você tentou explicar, né? E eu já tive várias circunstâncias em que o revisor falou, olha, eu agradeço você ter me explicado isso, porque agora eu entendi. Talvez da forma como foi escrito isso, talvez no nosso caso, nós não somos pessoas que falamos inglês nativo, né? Às vezes a forma como você constrói aquela determinada sentença não dá o contexto que o leitor, que é o revisor de língua inglesa, está acostumado a utilizar. Aí, na hora que você explica de outra forma, com a sua própria maneira de esclarecer, então talvez você quis falar isso, então talvez você devia escrever dessa forma, porque está mais no contexto da língua inglesa do que a gente está acostumado a ler para esse tipo de afirmação. Às vezes existe um problema de barreira linguística, mesmo que você fale inglês, ou mesmo que você... E eu posso dizer isso agora, depois de alguns anos morando aqui, muita coisa muda a hora que você começa a escutar as pessoas falando inglês como nativas, porque algumas coisas realmente mudam de contexto completamente de acordo com a forma como você escreve ou você fala. Porque muitas vezes, o que for, eles sugerem para você, ou podem sugerir para você alguma coisa, o revisor vai sugerir alguma coisa, e parece que ele não entendeu. Ele não entendeu. E você, como é que eu vou falar com ele que ele não é nada disso? Acho que ele não entendeu o trabalho. Como é que eu devolvo isso para ele, né? Eu acredito que a melhor forma, eu posso estar enganado, Pedro, mas a melhor maneira é nunca dando a ele a sensação de que ele não entendeu. É dando a ele a sensação de que realmente eu acho que o seu ponto de vista é muito válido, mas a razão pela qual eu coloquei dessa forma foi essa. Essa foi a intenção. Já está lá. A minha intenção foi essa. Então, você tenta reexplicar aquilo que você já explicou a primeira vez, mas não desmerecendo a crítica dele, não dizendo, olha, você não entendeu, você não era isso, não, eu não concordo. Eu não costumo ser tão direto, né? Dessa forma, eu procuro dizer para ele, olha, é válido o seu comentário, mas queria explicar por que foi feito assim. E algumas vezes, o que eu aprendo com eles é, agora eu entendi melhor, e talvez se você reescrever com esse outro tipo de construção linguística, talvez a gente consiga entender melhor. E várias vezes eu aprendi várias coisas aí, da forma como organizar as sentenças de uma maneira que seja mais fácil para um leitor de língua inglesa entender a mensagem. Uhum. Do ponto de vista prático, por exemplo, quando a gente está visando um jornal de alto impacto, o JBJS, o COR e muitos outros, muitas vezes vem uma resposta de uma avaliação dos revisores, com 3 revisores, cada um pedindo 10 coisas, muitas delas que não são factíveis de ter
uma modificação, a gente não vai conseguir, você vai ter que responder aquilo ali. Mas existe algum limite que vocês falam assim, olha, isso aqui não dá, tem coisa demais, eu vou ter que escrever praticamente um outro artigo aqui, daqui para frente eu não vou. Ou será que vale a pena, mesmo que tenha muita coisa, se não foi rejeitado pelo editor-chefe, passou pelos revisores, eles pediram tanta coisa, mas vale a pena ir até o final? Ou tem um limite que vocês falam, não, daí para frente não dá? Du? Robson, depende do tanto que você acredita no que você escreveu, entendeu? Eu acho que se você escrever um artigo que você tem convicção de que a sua metodologia é quase absolutamente inequívoca, que a metodologia está correta e o artigo foi bem escrito, mas o revisor fala para você, olha, está tudo ótimo, mas eu preciso de follow-up de 2 anos. Você não tem? Sabe? Uma situação dessa, por exemplo, você fala, não, beleza, muito obrigado, se você está me exigindo 2 anos, eu vou olhar as outras revisões. Pessoal, nós não temos 2 anos, nós temos um follow-up de 1 ano, por exemplo. Se ele te pedir para fazer uma análise estatística mais avançada, isso, algumas vezes, eu acho que no passado a gente já fez, e eu acho que você deve fazer. Mas se ele te pedir dados que você não tenha, né, você simplesmente falou, não temos esse tipo de dado. Né? Se ele te pedir, você tem informação pré-operatória de paciente de trauma, de qualidade de vida, você fala assim, não temos, nosso hospital não coleta isso. Né? Espero que isso não seja essencial, crucial, primordial para a publicação. E ser o mais honesto possível. Né? Alguns jornais, como o COR, por exemplo, ele vai modificar muito o seu trabalho. Ele vai ler o seu trabalho, colocar ele no modelo da template do COR, ele vai te exigir que você escreva absolutamente de acordo com o que eles exigem na revista. E se você não atender, eles não vão publicar o seu artigo. Então, acho que depende muito do artigo, da sua convicção que você tem que o artigo tem uma metodologia muito bem determinada, para você saber se você vai ser firme e dizer, não, o que eu tenho é isso aqui. Se não der para ser na sua revista, não, vamos tentar submeter para uma outra revista que possa ser um pouco mais flexível nesse ponto. Não perder tanto tempo. O que você acha disso? Eu concordo. O que não dá para mudar, como foi falado, você não tem como. Por exemplo, nesse exemplo que o Eduardo citou, ainda é um estudo que você fala, bom, eu vou esperar mais 1 ano, então, para submeter 2 anos de avaliação dos meus casos, né? Mas existem coisas que já me aconteceram no passado, por exemplo, quando eu submeti alguns artigos, as pessoas falaram, olha, eu precisava saber da densidade óssea dessa população que você estudou. Eu não tenho análise da densidade óssea daquele determinado população, não é um dado que eu consiga obter naquela circunstância. Então, a situação é a seguinte, olha, eu aprendo o que foi positivo naquela, eu tiro sempre as coisas que eu posso modificar para melhor, e talvez naquele momento, se aquela informação é muito relevante para aquele jornal, eu procuro então falar, bom, talvez esse não seja o melhor veículo para esse artigo, nesse formato que eu tenho, eu vou aproveitar todas as críticas construtivas que eu aprendi, vou melhorar esse artigo de acordo com o que esses colegas me ajudaram a melhorar, e vou mandar isso para um outro veículo que talvez não requira essa informação específica e talvez aceite o que eu já tenho aqui, considere que o que eu já tenho aqui é suficiente para ter uma informação relevante. Né? Eduardo, eu não sou um stalker, tá? Mas eu dei uma fuçada aqui no seu currículo, eu vi que você tem mais de 100 publicações aqui, JBJS, Clinical Orthopedics, American Journal of Sports Medicine, Pediatric Orthopedics, todos eles, mais de 100, todos em revistas de primeiríssima linha. Se você tivesse que fazer um take-home message aqui para a gente do nosso tema, carta ao editor, resposta aos revisores, oportunidade de aceite ou passaporte para rejeição, o que você diria? De maneira bem simples, eu acho que é a oportunidade do seu artigo ser aceitado. Mas uma das coisas que eu sempre tive para mim o que eu estava respondendo a pergunta do Robson, se você tem convicção que aquele artigo é bom, se você tem convicção que o artigo traz uma informação importante para os seus colegas,
não é problema nenhum se submeter para um JBJS, ele vai fazer uma revisão, ele vai, muitas vezes, colocar por que às vezes ele não foi aceito, e você submete para outro artigo, para outra revista. Então, para ser mais curto, eu acho que essas oportunidades de comunicação com o revisor e com o editor é a oportunidade que você tem de publicar. E faz parte do jogo, entendeu? E tem que saber jogar, faz parte do jogo. Então, eu acho, por isso que é muito válido a gente fazer esse tipo de bate-papo e outros em cima de publicação, porque muitas vezes a gente tem isso, né, no nosso meio, como se fosse uma coisa super difícil, como o Pedrinho falou, é quase como um tabu, né? E não é. É uma coisa simples. É uma carta e uma resposta. E muitas vezes essas respostas são suficientes. Algumas vezes elas não vão ser suficientes. Mas você continua a jornada, né? Como diz o Renato Teixeira, tocando em frente. Kifuri, take home message. Eu acho que para todo mundo é o seguinte, o não a gente já tem sempre, né? Se você não manda, você já tem o não, ou seja, você nunca vai colocar a sua mensagem para fora se você não tenta. E se você tenta, você tem duas possibilidades, ou isso vai ser interpretado como algo que precisa ser otimizado e melhorado, e você recebe uma crítica construtiva e usa isso como uma plataforma de educação para você melhorar e fazer algo melhor, e fazer algo realmente relevante. E se aquilo não for aceito diante de todo esse esforço, você aprendeu muitas coisas com essa revisão e com esse processo de leitura conjunta com colegas que são experientes. Caso isso seja aceito, olha, o esforço foi válido, valeu a pena o empenho. Se eu não tivesse submetido, eu não teria publicado. Ou seja, a questão que foi falada aqui é a verdadeira. Ou seja, você tem uma ideia que você considera relevante, você acha que aquilo vai ter valor e vai ter aplicação, você tem que tentar, tem que escolher um veículo próprio, adequado para isso, e tem que ter preparado para as respostas. Não é nenhuma vergonha receber uma crítica, não é nenhuma vergonha receber uma recusa. Vergonha é você não se dispor a fazer aquilo e acreditar naquilo que você acha que tem valor. Perfeito. Bem, nós pedimos aos nossos convidados aqui de praxe uma sugestão de algum livro, filme, artigo, algum material de referência. Aproveitando que o Kifuri está com a palavra aí, Kifuri, tem alguma coisa para sugerir para a gente aí, mais ou menos relacionado ao tema ou não, que você quiser sugerir para os nossos ouvintes aqui? Eu queria aqui, primeiro, dizer que eu dou muito valor a isso que a SPTO está fazendo, de tentar levar esse tema como um tema de muita relevância para a classe ortopédica, então eu cumprimento vocês por essa iniciativa. Quero lembrar aqui que o professor William Belangeiro, da Unicamp, é um entusiasta do tema, e ele tem se empenhado e se empenhou muito nos últimos anos para criar conteúdo educativo para pessoas interessadas em fazer pesquisa. Ele teve coordenando a área de pesquisa na Otrauma Latinoamérica por alguns anos, criou vários conteúdos educacionais, e o portal da Otrauma Latinoamérica tem muita coisa produzida e gravada, de tal forma que eu acredito que esse é um bom acesso, criado por um colega do Brasil e criado diante das dificuldades que nós latino-americanos temos para ter acesso a revistas internacionais. Eu acho que vale a pena. Eduardo, alguma sugestão aí de material de referência para a gente? Eu acho que uma sugestão interessante é um artigo que foi escrito por Richard Brand, que ele era o editor do Clinical Orthopedic Related Research do COR. E o artigo é Writing for Clinical Orthopedic and Related Research. Então, é como se fosse um template de como escrever para o COR, e ele vai citando desde a introdução a métodos, a sua população do estudo, aos resultados e a como fazer a discussão. Esse artigo, se eu não me engano, é de 2008, e a gente pode, num segundo momento, deixar disponível para as pessoas que tiverem interesse. Mais uma vez, agradecer o convite de vocês, foi um prazer rever o Robson e conhecer todos vocês. Caio, antes de você encerrar aí, eu queria só... Os nossos convidados são muito modestos, já que eles não
não indicaram o livro deles, eu vou indicar. Então, eu queria indicar o livro de cirurgia preservadora do quadril em crianças e adolescentes, do Eduardo Novaes, que hoje está aí brilhando nos Estados Unidos, mas foi o fundador do serviço de trauma do Hospital Risoleta Neves, onde eu trabalho hoje. Então, estava lá ontem, Dudu, antes de ontem. E o outro é cirurgia do joelho, do Kfouri, do Stana e do Schmidt, que eu tive a honra também de participar desse livro, tenho muito orgulho disso. São 2 obras-primas que eu indico para todos vocês. Sensacional. Obrigado. Nossos convidados nos agradecendo, mas de verdade, quem precisa agradecer somos nós, né? Agradecer a todos eles, em nome nosso, em nome de toda a Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Foi uma conversa muito prazerosa, muito agradável, com muito conteúdo e aprendizado para todos nós. Espero sinceramente que todos estejam muito felizes com o episódio, tanto quanto eu estou. Dr. Maurício, Dr. Eduardo, mais uma vez, nosso muito obrigado de coração, tá? Até novembro em Florianópolis. Se Deus quiser, estaremos lá. Você acabou de ouvir o 2º episódio do TraumaCast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Todas as temporadas e edições estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio e até lá.